A Jana, eu tenho uma profunda admiração por ela e ela está na vanguarda, eu diria. Fazendo coisas que não são fora da caixa, mas que ampliam a nossa caixa de ferramentas, e com várias ferramentas, mas a dieta cetogênica é uma ferramenta e tanto, né, Jana? Eu estava aqui explicando um pouquinho para as pessoas da origem. Gente, assim, na verdade, essa questão de doenças psiquiátricas, doenças neurológicas e alimentação, já se estuda essa questão há muito tempo, né, de metabolismo interferindo com doenças neurológicas, doenças mitocondriais, essa conexão desde os anos 40, Pedro, as pessoas estão estudando sobre isso. E depois que começou a aparecer a ressonância funcional, né, que a gente faz a ressonância e vê qual parte do cérebro, né, gente, que está sendo ativado e funcionando. Então a gente consegue enxergar, né, o que uma dieta poderia fazer no cérebro, o que um pensamento, né, tem várias questões legais, né, para essas ressonâncias funcionais. Mas a dieta cetogênica, que é antiquíssima, né, gente, tem mais de 100 anos que ela é usada para epilepsia, né, a dieta cetogênica ela veio muito para a psiquiatria como a psiquiatria metabólica, né, em Stanford tem até um ambulatório, né, de psiquiatria metabólica, que a Sethi, né, a Shivani Sethi, uma mulher, eu vi ela palestrar lá no Metabolic, né, ela tem um ambulatório lá desde 2015, de psiquiatria metabólica. Isso não é uma coisa nova, picaretagem, Pedro e Janaína são malucos. Não, né, gente? Já Não, não. existe todo. Tem a Felice Jaca também na Austrália, com outro nome, psiquiatria nutricional, tem a Uma Naidu, tem o Andrew Ramsey, tem uma série de pessoas... Chris Palmer. Exatamente, não poderia te esquecer esse nome também, que já estão aí, ó, há algum tempinho aí. E assim, por exemplo, né, gente, nos Estados Unidos, 88%, eu até peguei uns números aqui, tá, para dizer para vocês. 88% dos adultos têm problemas de saúde metabólica nos Estados Unidos, né? E assim, mais de 40%, ó, são obesos, 36% têm problemas de ansiedade, depressão. E quando a gente faz uma dieta cetogênica, tem ensaios clínicos muito interessantes, tem até ensaios clínicos randomizados. Então, que é assim, é um nível bom de evidência, muito mais alto nível de evidência, né? Então, esses estudos vêm mostrando que a esquizofrenia... Opa, um pouquinho Tá travando. de pausa aqui. Oi, tudo bem? Esquizofrenia foi a última que tu falou, Jana. Esquizofrenia foi a última que tu falou. Ah, tá. Então, tem estudos mostrando que a esquizofrenia, o transtorno bipolar, depressão, respondem a uma modulação nutricional. Opa, novamente aqui, uma parada. Né? Jana, tá dando uma parada. Quer Vê se tentar melhorou. botar Melhorou? no 4G, não? Já tá no 5G. Ah, no entendi, 5G. no 4G. Tá no Tá. 5G. Agora vai. Deixa eu ver se melhora, se eu mudo o lugar. Eu fiquei na clínica para não ter problema e tá pior que lá em casa, ó, pra você ver. Então, Acontece, vai lá. antes de a gente pensar em falar essa questão da dieta cetogênica, a primeira coisa eu acho que a gente tem que falar é que o que faz mais mal para o cérebro é comida processada, né, Pedro? Insônia, sedentarismo e estresse. Então, se a gente conseguir manejar o estresse emocional, dormir melhor, mais cedo e melhor, tratar as apneias da vida, tratar a ansiedade, fazer exercício físico, que a gente sabe que o exercício físico aumenta o BDNF, que é um fator de crescimento de neurônio, né? Então, ele sozinho, só o exercício já tem efeito em depressão, em várias doenças, né? A alimentação, tem várias coisas que a gente pode fazer. A principal, eu acho que o Pedro concorda, é tirar o lixo. Que é tirar açúcar, comida processada, comida de pacotinho, óleo de milho, girassol, canola, né? Esses ômega 6, né? Que a gente não gosta. O cérebro gosta de ômega 3, principalmente DHA, né? Adora ômega 3. E esses ômega 6 atrapalham muito. São altamente inflamatórios. A gordura vegetal, né? Essas gorduras trans. Então, assim, se a gente conseguir comer comida de verdade, antes de pensar numa dieta cetogênica, comer comida de verdade, a gente já diminui a inflamação crônica. O que você acha, Pedro? Não, eu faço a analogia de quem está com dificuldade financeira. Quando a gente está com falta de dinheiro, a primeira coisa que a gente faz é fechar a torneira, é parar de gastar.
parar de envenenar o próprio corpo. Depois vai pensar em ganhar dinheiro, no emprego novo ou uma nova ação. A primeira coisa que ele tem que fazer é parar de se autoagredir, porque senão não vai fazer sentido ele partir para uma outra estratégia se ele está continuamente se envenenando. É isso aí. As pessoas, elas querem, assim, são muito imediatistas, né? Então, assim, essa dieta, se tira o carboidrato, é muito restritivo, não vou fazer isso não. Mas dê o primeiro passo. Tira comida processada, tira macarrão, entendeu? Você nem tá obeso, né? Não tem gordura e tal. Come arroz e feijão. Mas, assim, tira a comida processada, o máximo que você puder. Vai pra comida de verdade. Janaína, mas refrigerante e tal, tem que tirar. Não, mas eu tenho resistência insulínica. Então, quem tem resistência insulínica, quem tem pré-diabetes, diabetes, obesidade central, tem um risco 2 vezes maior de evoluir com depressão. Tem estudos em pacientes psiquiátricos com metformina, por exemplo, ensaio de parâmetro de qualidade de depressão de pacientes que não eram diabéticos. Cortou? Tá tudo bem? Deu uma cortada, mas a metformina, que reduz a glicose, melhora a saúde mental. Tem um estudo mostrando que a metformina em pacientes que utilizaram, mesmo não diabéticos, pacientes com resistência insulínica, né? Que utilizaram a metformina tiveram melhora na depressão. Aqueles que melhoraram a resistência insulínica tiveram melhora na depressão. Tem para Alzheimer também, Jana? Tem para Alzheimer também, não. Alzheimer é uma doença, assim, complexa, eu acho. A gente podia fazer um podcast só disso. Vamos fazer um podcast, Sim. Né? Você vai lá. Ele vai lá no meu podcast, vocês não podem perder. Então, Alzheimer é toda uma questão metabólica também. Né? Diabetes, é um diabetes do cérebro, né? Eu faço dieta cetogênica para Alzheimer com bons resultados, muito bons. Agora, a dieta cetogênica é anti-inflamatória para o cérebro, ela aumenta os níveis de energia, né? Então, assim, o cérebro, pequena parte precisa de glicose, gente, mas a maior parte do cérebro prefere corpos cetônicos. Então, quando a gente diminui o carboidrato da dieta, que é tudo que vira açúcar no sangue muito rápido, né? A insulina cai e o nosso corpo começa a quebrar as gorduras e produzir os corpos cetônicos no fígado. Esses corpos cetônicos, que é por isso que chama cetogênica, né? Eles vão para o cérebro e isso aumenta o foco. Pensa lá nos indianos, que fazem os yogis, que ficavam jejuando 3 dias, ou eu que jejuo 5 dias sempre, assim. Uau. O que acontece depois do 3º dia de jejum? Pedro, dá uma clareza mental. Você já jejuou 5 dias? Mais de 3 dias? 3 dias. Depois eu quero contar uma história, mas vai. Então, a gente jejua, chega uma hora que vem uma onda assim, isso chama nirvana. É a cetose. É a cetose mais alta. Os corpos cetônicos ficam mais altos, né? Acima de 0,5 já é cetose nutricional. Mas você fica mais alto, dá foco. E uma molécula de corpo cetônico, que é o BHB, gera mais energia do que uma molécula de glicose. Então, para o cérebro, é interessante, né? O beta-hidroxibutirado lá, os corpos cetônicos, eles modulam os neurotransmissores no cérebro. Ele é anti-inflamatório no cérebro. Ele melhora as mitocôndrias, que são nossas casas de poder. Então, é uma dieta muito interessante para doenças neurodegenerativas. Mas isso eu não consigo fazer. Você pode fazer jejum, você pode fazer pelo menos uma dieta mais mediterrânea. Com algum grau de cetose, né? Você faz uma dieta mediterrânea e faz jejum. Pelo menos aqui, ó, quer ver? Janta 3 horas antes de dormir. Janta às 6 da tarde. Toma café lá para as 8 horas da manhã. Já fez um jejumzinho bacana, cara. O protocolo Recode do Bredesen, ele fala 12 horas de jejum. Ketoflex 12/3. Aí funciona. Eu conversei com ele lá no congresso, assim. Super funciona. Então, o idoso, às vezes, está muito magro, não consegue fazer uma dieta cetogênica, assim, não consegue fazer um jejumzão. A gente faz uma dieta anti-inflamatória, cheia de polifenóis, antioxidantes, a gente usa suplementação e o cara vai jantar mais cedo. Funciona. O cérebro agradece, né? Isso é uma coisa legal porque, claro que depende muito, no caso do Alzheimer, do paciente, mas muitas vezes o familiar é que coordena isso. Então, isso faz, dependendo do grau do comprometimento cognitivo. Então, isso se torna factível na vida real, tu conseguir coordenar esses horários e esses alimentos. Agora, como tu vê a adesão dos pacientes
muitas vezes, alguns médicos fazem a cetogênica mês sim, mês não, ou uma vez a cada 3 meses. Quais são os esquemas que tu utiliza para melhorar a adesão do paciente? O paciente com Alzheimer, o que acontece? Ele é um campo de uma guerra civil, tá todo mundo no chão. Ele pode ter Alzheimer há 5 anos, há 10 anos, não importa. A gente não sabe, é uma caixa de Pandora. Então, quando ele chega para mim, eu não sei. Eu não sei se ele tem uma demência mista, vascular e Alzheimer. Se tiver, o que é da parte vascular não vai melhorar. Então, sempre passa na minha geriatra, que é a Juliana Duarte aqui, ela faz uma avaliação, porque vem muito diagnóstico errado. Né? Então, assim, às vezes a demência é mista, gente, não é só Alzheimer. Alzheimer tem muito um lado metabólico. Tem também intoxicação por metais, infecções, tem várias questões. Mas esse lado metabólico, às vezes a pessoa vem cheia de esperança, está cheia de AVC, aí não tem o que fazer. Então, eu sempre peço para ter um diagnóstico certinho. Às vezes nem ressonância tem, né? Aí, o que acontece? Para a gente ver essa questão vascular, né? O que acontece? O paciente chega, os neurônios estão todos lá. Você não sabe, né? Tem gente que está no chão com a perna quebrada, tem gente que está morto, tem um cara que está contigo na carótida, que vai morrer daqui 5 minutos, tem um cara que está com corte na perna, que você faz um carrotinho, ele vai viver. Alzheimer é isso. Então, os neurônios, eles estão morrendo de fome, eles não conseguem usar a glicose como fonte de energia, tem uma inflamação absurda, né? Tem um excesso de insulina no cérebro, só que ela não está fazendo efeito e está atrapalhando um monte de outros processos ali. Quem não ajuda atrapalha, né? Então, quando a gente entra como dieta cetogênica, aí a gente demora um pouco para enxergar, né? Então, assim, os estudos com cetonisógena, quando você tem cetonisógena é melhor. Por exemplo, você tem um éster, que é um remédio, que é um corpo cetônico industrializado, um éster, muito bom. Existe isso, eu uso isso também. Quando você tem isso junto com a dieta cetogênica, você consegue ver rapidamente uma melhora no paciente. Se tem gás, se tem neurônio ali viável, se o cara tá ali nas últimas, mas você pega na mãozinha, dá aguinha, o neurônio sobrevive, o paciente dá uma melhorada. Se ele dá uma melhorada, o que eu observo, Pedro? O paciente está indo super bem, aí às vezes ele regrediu o déficit, ele começa a tomar banho de novo. O paciente que era totalmente largado, ficava pelado na frente de todo mundo, aí ele não deixa a cuidadora dar banho mais, ele quer tomar banho, tem um paciente que é assim. Só que aí ele começa a furar a dieta, ele piora. Então, para Alzheimer, assim, não é interessante você ficar comendo muita comida e depois tira, porque aquele neurônio, ele precisa de uma opção. Tem paciente que não, tem paciente que entra na cetogênica, aí você tenta flexibilizar e tolera, né? Aí você deixa mais flexível. Então, eu vou sentindo, cada paciente é de um jeito. Entendi. Mas eu tenho paciente que ficou com low carb e voltou a sentar, a conversar. Foi um caso que eu levei até para o congresso, que eu dei um vídeo, assim, que eu mostrei no curso do Vitor, esses vídeos, daí você viu. O paciente não falava nada com nada, depois sentou numa mesa, conversou, lembrou das pessoas e tal. Isso acontece, mas não é sempre. Agora, tem paciente que chega e piora rápido. Nossa, em 3 meses ele piorou muito, não sei o quê, e estabiliza. Então, melhorar um pouquinho, ficar ali, não progredir, é uma vitória, né, Pedro? Porque para a família é muito desgastante também. Então, o paciente começa a perder rapidamente, de repente ele não toma banho mais sozinho, ele não come sozinho, ele esquece, ele não sabe da descarga, não sabe quente e frio no chuveiro, não sabe se não sabe fazer nada. Fica agressivo, fica confuso. Se de repente ele fica bem e estabiliza, para a família também é bom. Eu tenho um paciente que ele não melhorou mais, ele não piorou mais, está estável. Entendeu? Eu tenho um critério que eu sigo muito nos meus pacientes, que é o grau de independência. Se eu conseguir segurar esse paciente que está desorientado, está tendo seus lapsos, uns até assim chocantes, mas que está se vestindo, indo ao banheiro, tomando banho, fazendo até compras, eu vou segurar esse cara. Isso é bom, né? Não existe cura, a gente sabe que isso, mas existe sim uma desaceleração desse processo, porque se a gente deixar, a coisa vai. Vai rápido, né? E os remédios tradicionais, né, Jana, têm 1% de eficácia, ou seja, 99% de ineficácia. Por quê? Porque miram na consequência da doença, não na causa. É como sempre, né? Igual, ano que vem vai sair o Ozempic nasal para Alzheimer. Olha né? aí. Vai sair, eu já li os estudos, aí funciona, né? Legal, isso funciona. Agora, por que funciona? Mas funciona na porrada, é igual para diabetes. Então você vai usar uma droga que aumenta a insulina numa doença de resistência insulínica. Então, eu não acho interessante.
Então, a insulina nasal funciona para Alzheimer, funciona um tempo e para de funcionar. Por quê? Porque tem uma resistência insulínica, vai gerar mais resistência insulínica. Então, o que a gente tem que fazer no paciente com Alzheimer? A gente tem que otimizar as mitocôndrias, né, a função mitocondrial em geral, olhar o estresse oxidativo, as doenças neurológicas, doenças psiquiátricas, depressão, bipolaridade. Tem estudos mostrando, até peguei os estudos mostrando que o estresse oxidativo é elevado. Também tem disfunção mitocondrial. Tem disfunção mitocondrial. Então, o Chris Palmer, né, esse livro novo dele, né, o Brain Energy, aqui, o Brain Energy fala, tudo é metabólico e tal. Então, assim, não é que toda doença psiquiátrica, neurológica é metabólica só, né? Mas, sim, tem uma função metabólica que tá legal, né? Tanto que você vê, deficiência de B12, a pessoa tem alucinação, parece que é um psicótico. Eu já peguei fazendo hospital consulta psicótica, era uma deficiência de B12, que estava 200, o médico falou, está no valor de referência, não repouso, o paciente entrou em surto. Então, falta de vitaminas do complexo, metilfolato, aí o paciente não faz serotonina direito, entra em depressão, não sei. Então, assim, o metabolismo, gente, tem tudo a ver com a cabeça. Esse é o maior objetivo do curso de pós-graduação em saúde mental, é capacitar os profissionais, sejam eles de qual área forem, a reconhecerem essas janelas de oportunidade. Eu costumo dizer que eu sou um abridor de janelas. Tu também, né? Tu abre janelas de intervenção. Só que para isso nós temos que ter capacitação e habilitação. Isso não é ensinado, né, Pedro? Não é ensinado nas residências. Deixa eu te falar, não aprendi nada do que eu sei hoje. Eu não aprendi a manter a saúde, que eu acho que é uma coisa que a sua pós-graduação vai fazer, porque não é, gente, só tratar a pessoa doente mental. Não, é manter a saúde mental. Quando eu falo, se eu fizer, eu não estou fazendo, tá, gente? Um curso de suplementação em câncer ou de câncer. Qual que é o meu objetivo principal? Ok, hoje era uma em cada 8 mulheres tinha câncer de mama nos Estados Unidos. Hoje uma em cada 5 vai ter. Né? Tá aumentando, vai aumentar exponencialmente. Mas então, mas eu não tenho câncer, mas você pode ter, você pode evitar? Então, eu acho que uma pós-graduação igual essa do Pedro, o que vocês têm que pensar? Não é só quem quer tratar paciente com doença neurológica, é quem quer promover a saúde. Nós que mexemos com medicina funcional, a gente quer promover a saúde. E nós temos ferramentas que a gente não aprende na residência, que a gente desenvolveu depois. E as pessoas têm muito preconceito, mas é por quê? Ignorância, desconhecimento, assim, não é boa. O que eu vejo de gente melhorando com essa abordagem que o Pedro promove, e eu acho que vocês deveriam realmente levar em consideração isso na hora de escolher estudar um pouco mais. Porque é uma visão que abre portas, gente. E doença mental, vou falar para vocês, Alzheimer vai quadruplicar, porque tá todo mundo vivendo mais, só que sem qualidade de vida, né, Pedro? Sem dignidade. Em 2050, metade dos idosos. Metade. Vai ter Alzheimer. Não, e metade vai estar obeso, Alzheimer e tudo com câncer. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês estão vendo que a gente fala a mesma língua com focos diferentes? Vejam tudo que eu falo no meu Instagram, no meu YouTube. Olha o que o Pedro fala. A gente promove o quê? Comida de verdade, né? Lógico que eu puxo a sardinha para a dieta cetogênica na doença neurológica, porque tem muita evidência científica. São as doenças onde mais tem evidência. Até para anorexia, cara, que as mulheres ficam sem comer porque dá barato. E a dieta cetogênica é a única que dá o barato da pessoa ficar sem comer para conseguir desmamar e conseguir tratar essas pessoas. Então é muito interessante, é uma ferramenta muito interessante, né? Mas aqui, vocês veem o Pedro falando de sono, né? Dormir de meia. Vocês gente, estilo de vida, tá certo? Estilo de vida interfere nos níveis hormonais, cortisol, adrenalina, que interfere na imunidade, que interfere na obesidade, na resistência insulínica, que interfere em tudo, que interfere na saúde mental. Então, isso não é curandeirismo, isso é realidade, isso é evidência científica robusta. Então, vocês têm que enxergar essa pós do Pedro. E você sabe que eu não sou puxar saco de ninguém mesmo, então o que eu tô falando aqui, todo mundo sabe que é verdade, porque eu não puxo saco de ninguém. Quem me conhece sabe disso. Essa pós é interessantíssima para a gente aprender a prevenir, para a gente envelhecer com dignidade. Eu falo muito isso, eu quero envelhecer dignamente, sentando e levantando da privada. Entendeu? E eu acho que todo mundo consegue fazer isso se a gente observar os pequenos detalhes que, infelizmente, não são ensinados na faculdade de medicina mais, nem nas residências. Então, quando a gente fala em medicina funcional integrativa, a gente está querendo mostrar para vocês que a gente tem um olhar um pouquinho mais abrangente. E funciona.
Funciona. Os resultados são inacreditáveis. São difíceis até de contar para os colegas. Porque quando a gente tem um resultado assim, alguém pode te dizer, não sei se tu nunca ouviu isso. Ah, mas então não era Alzheimer. Já, lógico. Então não era câncer. Minha paciente estava com uma lesão. Onde que era? Não, paciente com doença de Crohn. Aí sumiu tudo, então não era Crohn. Paciente com artrite reumatoide, metotrexate, tudo. Fiz dieta carnívora com jejum, tirei insulina, era diabética gravíssima, emagreceu 20 quilos, sem remédio nenhum. Ah, esse negócio não era artrite reumatoide, não. Entendeu? Então, as pessoas não acreditam. Eu tive um paciente parkinsoniano que teve uma abordagem integrativa, não vou entrar em detalhes, mas enfim, eu fui abrindo janelas e curando as janelas, vamos dizer assim. E quando ele foi fazer a carteira do Detran, que tinha uma estampa de Parkinson, era um outro perito. E o perito não botou a estampa. Aí, ó. Legal demais, uma né? Isso não tem preço. Isso não tem preço, Pedro. Não tem preço. A dieta, o Parkinson, né? O tratamento, ele é péssimo para os sintomas não motores, inclusive, né? O paciente, ele fica depressivo, ele tem uma demência do Parkinson, ninguém fala sobre isso. Ele fica demenciado, ele tem alterações urinárias graves, e assim, então o que mais impacta na qualidade de vida, que são os sintomas não motores, a levodopa, a carbidopa não tratam. E a dieta cetogênica trata. Então tem ensaio clínico randomizado, mostrando o paciente com Parkinson melhorando os sintomas não motores, né? E é lógico que a alteração é diferente, é uma alteração mecânica ali, né? Na cadeia respiratória, na mitocôndria, é diferente do Alzheimer. O Alzheimer é muito uma alteração funcional. Do Parkinson não, ela é pontual ali. Então, assim, não é uma coisa que a gente consegue tirar. Mas você consegue otimizar outras coisas que compensam e ajudam, né? Então, se você faz um pouquinho daqui, um pouquinho dali, o paciente dorme melhor, você tira o estresse, melhora a alegria de viver, o paciente se sente um pouco mais seguro, não tem a demência. Aí o que ele está falando? Vai abrindo janelas. Você vai aprender isso aonde? Alguém tem que ensinar para você, né? Então, é uma pós muito interessante. E esses tempos... Você não pode desistir desse projeto nunca. Nunca. Esse é o projeto da minha vida, Jana. Eterno. Entendeu? Daqui a pouco eu tô com o meu aí, de endócrino, e você... Não, e esse projeto é nosso também, porque tu é a professora, uma das professoras do curso, que vai nos brindar uma série de conhecimentos que, conforme tu já disseste, não são ensinados nas faculdades, não tem jeito. Deixa eu te contar uma. Fui num casamento e sentei numa mesa só com neurocirurgiões, especialistas em cirurgia para epilepsia. E eu, fascinado pela dieta cetogênica e outras estratégias que a gente pode falar até um pouquinho também, perguntei como é que funciona a questão da logística da dieta cetogênica no centro de vocês. E ele disse assim, não, nós primeiro os operamos. Se não der certo, a gente faz a dieta. Então, como? Mas a dieta tem 95% de eficácia. Em vários lugares do mundo, da Europa, é super, mega explorado isso. E aí, se não der, ele faz a cirurgia. Mas realmente, dependendo do meio onde tu te encontra, o pensamento é o inverso. Mas não adianta, o ser humano é movido a incentivos, né? Lamentável, né? Gente, para quem, por exemplo, tem muita dificuldade em fazer jejuns, porque o jejum ele aumenta a autofagia, o jejum faz uma correção metabólica no corpo, né? Eu gosto de jejuar 16 horas, às vezes 24. Mas como eu tenho preguiça, eu adoro tomar café da manhã com o Léo, com meu filho. Adoro comer meus ovos fritos com bacon. Tudo orgânico. Então eu jejuo 5 dias. A cada 2 meses eu jejuo 5 dias. Então agora eu vou jejuar. A partir de segunda-feira convido o Pedro para jejuar comigo. E com a Daniela, se quiser jejuar comigo, vai jejuar. A partir de segunda-feira. Você pode fazer o Fast Mimicking Diet. Então, Fast Mimicking Diet, o Walter Longo, né? Eu já conversei algumas vezes com ele. O Walter Longo, ele é um italiano, né? Ele é um pesquisador de base, não é um pesquisador de pacientes. Então, ele tem alguns vieses que eu não concordo. Então, assim, mas ele tem um lado muito legal, porque ele é famoso, ele é respeitado e ele está estudando muito o jejum, no câncer, principalmente. Então, ele criou o Fast Mimicking Diet. O que é o Fast Mimicking Diet? É uma dieta que mimetiza o jejum, que você come 900 calorias num dia e depois 500 a 600 os outros dias. O que os estudos em humanos vêm mostrando? Um diabético que fizer o Fast Mimicking Diet 5 dias do mês, mesmo se ele não fizer mais dieta nenhuma, assim, fantástica, ele tem um efeito metabólico absurdo.
Então, o jejum tem um poder, gente, curativo, né? E é preventivo também. Jejum previne câncer, jejum trata câncer, jejum diminui efeito colateral de quimioterapia, o Walter Longo mostrou isso. O jejum, assim, como é que eu falo? Potencializa o efeito da quimio na célula tumoral e protege o seu corpo dos efeitos colaterais da quimio. Então, o Walter Longo vem estudando muito isso. E o jejum no Parkinson, no Alzheimer, nas doenças neurológicas, ele aumenta a cetose de uma maneira muito rápida. Então, em vez de você não consegue fazer uma dieta cetogênica, e tem gente que demora a entrar em cetose, dependendo do grau de problema metabólico, né, de inflexibilidade que a gente fala, e o jejum quebra isso. Então, o jejum é fantástico para começar, né? Eu uso muito Fast Mimicking Diet perto de quimioterapia, quando os pacientes estão muito emagrecidos, eu acho interessante. E dá para fazer com conjac, assim, fica bem gostoso, sabe? Legal. Conjac é 0 calorias, Legal. você consegue fazer cardápio interessante do Fast Mimicking Diet. Então é uma tática bem legal, eu acho. E Jana, tu quer uma prova de que o Fast Mimicking Diet ele é extremamente eficaz? É só ir num lar de idosos. Entra num lar de idosos. Todo mundo aqui já foi. Só vai ter mulheres magrinhas e pequenas. Ou seja, comeram um pouco durante a vida. Tu nunca vai ver uma matrona ou um cara truculento, né, com corpanzil. Nunca. Esses caras já se foram há muito tempo atrás. Então, essa é uma prova viva, não precisa nem sair clínico. É só olhar na realidade. Agora, eu quero que tu preste atenção numa coisa quando tu fizer o teu jejum de 5 dias, que talvez eu faça contigo. Bora. Quando eu fiz o meu de 3, no terceiro dia, Jana, eu tirei meu óculos e eu te juro, eu enxerguei normal. A minha interpretação que melhorou a minha visão no jejum. Sério? Também. Eu achei. Por Mas quê? eu não consigo porque as minhas células, dirigir sem óculos, não. Porque as minhas células entenderam que eu estava morrendo, porque se morria de fome de forma muito frequente, há menos de 10 mil anos atrás, e elas melhoraram a minha visão para que eu pudesse ser mais apto para caçar. Olha Você que acha lindo isso? Você acha isso? É a sua interpretação? Por uma interpretação. Comente. Eu nunca li nada sobre esse assunto, mas eu percebo que tudo melhora depois do terceiro dia. Então, metabolicamente, o que acontece depois do terceiro dia de jejum? Que é assim, a gente tem os hormônios, foram estudados em jejum. A gente tem o jejum mais longo da história, que foi de 382 dias. Foi publicado em artigo científico. É um cara que perdeu 70 quilos. Do escocês, né? Isso. Então, assim, a gente tem vários estudos. O jejum é utilizado terapeuticamente para tratar epilepsia, para tratar diversas doenças, tá? Então, isso não é uma coisa nova, não é moda. Não, há muitos endocrinologistas adoram falar que tudo é moda, né? Então, comida de verdade é moda, jejum é moda, tudo bem. Então, quando você começa a jejuar, você usa o seu glicogênio, que você tem glicose guardada nos músculos. Demora 2 dias para queimar isso. Isso é o tanto que a gente é preparado geneticamente para fazer jejuns longos. Né? Vocês acham que alguém comia cereal matinal coloridinho de manhã com leite desnatado, né? E depois ia caçar? Não. Ninguém comia nada, entendeu? O cara ia caçar, a mulher tinha que ficar lá em jejum de boa, cuidando dos meninos. E o cara trazia comidinha, ela comia tal, enquanto tinha luz, né? Pela 4 da tarde já todo mundo tinha comido, ninguém ficava beliscando. Se achava uma frutinha lá, eles comiam, tá? Não era uma dieta só carnívora. Se tivesse acesso a uma frutinha, outra comia. E dormia cedaço, então isso era a vida, tá? Se você fica 2 dias de jejum, você quebra o glicogênio. No terceiro dia, por isso que o segundo dia de jejum é mais difícil, gente. No final do segundo dia, dá um bad, assim, você fica assim, tô irritado. Principalmente quem nunca fez um jejum longo. Por isso que é bom treinar. Sempre com caldo de osso, né? Sempre com caldo de osso. Eu uso. Eu gosto da Boni, que eu não preciso fazer em casa, que eu já cansei de fazer caldo de osso na minha casa. Para quem não sabe jejuar, a Maíra ensina a jejuar. Ela tem um curso de jejum. A Maíra ela tem a única IDM Clinic do Jason Fung no mundo fora do Canadá, que é no Brasil, em Campinas. É sensacional. Ela ensina. É sensacional. Então ela ensina. Para quem não sabe jejuar, pode aprender. Quem já sabe pode vir com a gente aqui no vai jejuar 5 dias. No terceiro dia, a grelina cai, a fome desaparece, você não tem fome mais. Impressionante. Não tem fome mais. E aí, a grelina cai, quem que vai aumentar no terceiro dia? O GH e o cortisol. Por que o GH? O hormônio do crescimento. E isso é ótimo, porque o GH é regenerativo. O GH preserva músculo e queima gordura. Sim, as pessoas tomam GH para isso. E o cortisol dá uma subidinha. Por quê? O hormônio do estresse. Tipo assim,
tá rolando uma coisa que eu não sei o que é, vamos ficar alerta. Então, alguns hormônios sobem, você fica super alerta, a cetose sobe, você perde gordura, você perde massa magra se você fizer um jejum muito longo e recupera depois rapidamente. Então, eu fiz vários exames já, assim, eu ganho massa magra depois, até melhora a osteoporose, um monte de pacientes. Esse jejum é fantástico, gente. Só que tem que ter aquela paciência de entender que você não vai morrer. Jana, Mesmo eu pessoas botei aqui, magras não ó, vão morrer disso. dieta cetogênica. Acabei de botar aqui no PubMed, tá? Adivinha quantos artigos? Ah, tem muito, eu nem sei mais. Eu olho toda semana. 4.982. É modinha. Não, e vem Só tem. aumentando. E É, vem aumentando, né? E vem aumentando. a curva aqui, ó, é É, isso ascendente. aí, essa curva mesmo. É, ué. Exatamente. Assim, e a tua experiência com a cetogênica na disbiose? Vamos explicar para as pessoas. Ah, Naquelas pessoas que têm um microbioma desbalanceado, que têm sintomas clínicos de diarreia, constipação, eructações, gases, dispepsia, blá, 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 um monte de sintomas, um vendaval abdominal. Vamos fazer a cetogênica ou não? então, quando a gente vai fazer em rato, é importante saber que a dieta cetogênica nos ratos não é nada cetogênica, porque o rato não aguenta a dieta cetogênica, ele morre. Então, a dieta cetogênica no rato, eles dão uma ração lixo, tá? Com óleos vegetais e uns carboidratos mais vagabundos que vocês imaginarem. Então, estudos sobre dieta cetogênica, microbioma em rato, vocês não precisam nem ler, tá? Entendi. Só para falar para vocês. Quando eu tenho um paciente com muita desbiose, qual que é o cuidado que eu tenho que ter com ele? O paciente que está com muita desbiose e supercrescimento bacteriano, talvez ele não aguente carne vermelha. Eu passei por isso 5 anos. Mas eu não fazia dieta cetogênica, tá? Inclusive, quando eu entrei na dieta cetogênica, em 30 dias eu voltei a comer carne vermelha, porque eu melhorei tanto que eu consegui voltar a comer carne. Contei essa história minha no meu podcast dessa semana. Quem quiser conhecer minha história, tá lá. Aí, a dieta cetogênica tem estudos em humanos, mostrando que aumenta o butirato, mostrando que melhora a flora intestinal. É lógico que estudo de flora intestinal hoje em dia é super controverso, tá? Sabe por quê? Porque cada um tem uma flora, cada um responde de um jeito. Então, eu vou falar para vocês a minha experiência clínica, tá? Tem estudo mostrando melhora? Tem, tá bom? Qual é o cuidado? Se você tá com desbiose, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, e você comer carne vermelha e se sentir mal, ou tiver gases, ou tiver as fezes fétidas, você tem que tratar sua desbiose primeiro. Não é que a carne faz mal, você que tá bichado, você tem que melhorar, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Se é um paciente muito grave, jejum é terapêutico. Então, eu entro com uma dieta, eu gosto muito de mandar. A Daniela faz uma dieta, uma modulação intestinal com alimentação. Então, às vezes eu faço uma dieta Veja paleo. que tu já citou duas especialidades, como é importante a transdisciplinaridade, né? Não, eu trabalho com a Dani, eu trabalho com o Cris, com o gastro. Então, assim, quando a desbiose é cabulosa, eu já mando pro Cristiano, rude, porque eu não é minha área, assim. Então, eu pego a pessoa, vou levando. Se eu vejo que é uma coisa muito complexa, eu peço ajuda. Mas o que eu percebo? Às vezes a pessoa não dá conta de ir direto para uma cetogênica porque ela está sem enzima, sem nada. A gente faz uma dieta mais de comida de verdade, tira da comida processada. Primeira coisa. Primeiro, tira o Comida de lixo. Sempre, verdade, regra tira o geral. lixo. Tira o lixo. Comida de verdade. Se a gente percebe que o paciente não digere nada, planta nenhuma, às vezes uma carnívora é um choque que funciona muito bem. Uma carnívora, tá? Mas se o paciente está com desbiose, aí não consegue. Então é aquela coisa, eu vou sentir o paciente, eu gosto de ir para uma dieta mediterrânea, sem grão nenhum. Mediterrâneo sem grão nenhum, tá? Não é mediterrâneo com macarrão, é arroz integral. Eu vou usar tubérculos, eu vou usar muito azeite, abacate, essas coisas. E o paciente, geralmente, ele responde muito bem. A gente suplementa, melhora as coisas. Com um jejum intermitente e tímido. E aí vai melhorando. Eu percebo que o jejum, ele é restaurador no intestino, tá? Eu fiz um jejum de 5 dias a 2 meses com doses baixinhas de creatina, 1 grama, tá? Só para, e com corebiome, alguns suplementos para intestino, só para reepitelizar. E o caldo de osso, né? Que é fantástico. Então, às vezes, eu uso muito jejum para isso. Quando o paciente está bem, está tolerando, a gente vai sentindo o que ele consegue comer. Tem paciente que vai fazer dieta de baixo FODMAP, que são aqueles carboidratos que fermentam, aí nem abacate pode, a Daniela vai mexer com isso. Tem paciente que já chega de cara, só de tirar a comida processada fica ótimo, igual eu fiquei, entrei na cetogênica de cara e amei. E curou todas as minhas doenças, minha desbiose, fiquei top, voltei a comer carne com cetogênica, melhorei meu intestino com cetogênica. Então, cada um de um jeito, Muito sabe? Por individual. isso que eu acho que isso aí a gente tem que discutir
E não adianta ficar copiando e colando do colega que fala no Instagram. Tem que estudar, gente. Tem que estudar. Então, pós-graduações são para isso, para estudar. Né? Entender. Antes de ficar falando que carne apodrece no intestino de todo mundo, antes de falar que carne causa desbiose, que a gente sabe que não é o caso, né? E a dieta cetogênica piora o intestino, a gente sabe que não é o caso. A gente tem um estudo com doença de Crohn publicado, né? Com dieta carnívora, com remissão de doença. Então, acho que antes da gente julgar as dietas, a gente tem que entender as pessoas. Sim. E outra, às vezes a mesma pessoa, ao longo da vida, vai se beneficiar de uma ou de outra dieta. Quer dizer, fica mais complexo ainda. Eu já fiz todos. Eu fiz vegetariana, porque eu não conseguia comer carne. Eu fiz ovo-lacto, depois eu fiz a cetogênica, depois eu fiz carnívora. Agora eu faço uma low carb, paleo, com jejum. Então, assim, eu já transitei. Já fez a paleolítica com a vegana, a pegana do Mark Hyman? Pegana eu não faço nem morta. Não, a pegana. Não fiz não, pegana, não fiz não. Não fiz. Eu sou contra tirar a proteína animal da alimentação, porque não é uma coisa natural da nossa espécie. Sim. Eu respeito, tenho pacientes, tá? Mas eu sou contra, assim, a princípio, nós somos bichos que comem bichos, evoluíram assim, me sinto bem comendo assim. Como assim? Entendeu? E assim, minha melhor amiga é vegetariana. Jana, se eu fosse dizer uma frase, assim, de todas as abordagens alimentares, que eu não gosto da palavra dieta, porque ela é muito cerceadora, a mediterrânea seria a mais versátil, apesar dos grãos. Seria isso? O que acontece é que as pessoas, elas mentem da dieta. A dieta mediterrânea é uma farsa, né? Se você ler aquele livro Gordura Sem Medo, você vai ver que quando começou a dieta mediterrânea, a indústria do azeite ficava assim, vendendo, levando os médicos para congresso, para falar que tem que ter o azeite, que tem que ter não sei o quê, que a dieta mediterrânea tem mais peixe. Mas quando você vai mesmo, você vê aquele documentário dos longevos, né? É tudo de dieta. A gente sabe muito bem que longevidade... Se vocês assistirem aquele Tirar a Dieta, vocês vão ver que a longevidade tem muito mais a ver com senso de comunidade, família, pertencimento e atividades mentais do que a dieta. Porque na hora todo mundo que fazia... Dan Bittner, que já teve aqui comigo numa live. Pois é, e na hora que eles falam da dieta, né? Toda vez que eles eram mais veganinhos ou vegetarianos, eles dão muita importância. Quando tinha lá uma capa de pernil em cima da mesa que eles esqueceram de tirar do footage, ficou lá. Então, a dieta, os mediterrâneos, os gregos, eles comem porco, eles usam banha de porco, eles usam azeite, eles comem peixe, mas não tem essa obsessão só azeite, só peixe, vegetais, não, né? A dieta mediterrânea não necessariamente tem que ter macarrão. Então, assim, a gente pode fazer uma dieta mediterrânea paleolítica, sem grãos, para pessoa que tem desbiose. Mas uma pessoa que está saudável, igual meu filho come arroz e feijão, ele está saudável. O macarrão, o que acontece? Pega o macarrão brasileiro com trigo transgênico e pega o macarrão ancestral, o trigo ancestral, totalmente diferente do que eles estão fazendo hoje em dia, agrotóxico. Você vê as farinhas de trigo hoje, as farinhas de trigo aqui no Brasil, foi feito um estudo, a bisnaguinha estava com 7 agrotóxicos. 7. Então, tem muita coisa na comida processada que a gente nem sabe e está entrando de cabeça. Eu não como glúten porque eu tenho intolerância não celíaca ao glúten. Mas se eu não tivesse, eu vou no lugar, entendeu? Se eu quiser comer um macarrão, eu ia comer na Itália. Mas eu fui para Paris, comi uma baguete, minha mão começou a sangrar. Então, assim, eu realmente não posso. Mas eu não critico. Meu paciente fala para mim, doutora Gina, eu vou para a Itália, eu como um macarrão? Claro, coma pizza, coma macarrão. Lógico, coma um tiramisu bem feito. Eu morei na Itália 2 anos. Eu morei 2 anos na Itália. Então, assim, mas eu acho que o que acontece é que hoje as pessoas só comem arroz, feijão, macarrão, farofa, entendeu? Aí depois batata palha. E aí... Essa monotonia também, né? Além da qualidade ruim, a monotonia. O intestino odeia tédio. Essa é uma das máximas que eu mais vejo na prática, assim. E o cérebro se ressente disso, porque existe a conexão. Né? Gente, já viu a expressão mulher enfesada? Mulher com intestino ruim é mal-humorada, entendeu? Conexão intestino-cérebro. Por isso nós estamos falando de intestino numa live de cérebro, tá? Importante vocês entenderem que nós não estamos desviando do assunto. Falar de intestino é falar de transtorno mental. Nosso intestino tem tanto neurônio, se bobear, nosso intestino lida com mais neurotransmissores que o cérebro, pela extensão, né? Ele produz 90%
neurotransmissores, né, dos precursores dos neurotransmissores, não é bem assim, mas é 90%, quer dizer, é bastante coisa. Né? Sem contar na absorção de nutrientes que o cérebro vai usar, sem contar na redução dos picos de insulina que ele vai também nos ajudar. São incontáveis os benefícios de ter um intestino saudável para a nossa saúde mental. Então, uma alimentação anti-inflamatória é essencial para você ter saúde mental. Porque a inflamação ela joga papel muito forte na maioria das doenças mentais. Não é só a inflamação, mas ela joga um papel muito importante e é algo que a gente consegue tangibilizar, que a gente consegue modular, tratar, ao contrário, né, de matar células beta-amiloides e que representam muito pouco na prática clínica. Jana, que professora para o nosso curso, hein? Olha, vocês vão aprender muito com ela no curso de pós-graduação em saúde mental. Fiz questão de convidar profissionais, assim como desse quilate da Jana, tem 4 de Harvard, hein? Mas aqui, ó, nós aqui não perdemos para Harvard nada, porque nós temos um time maravilhoso de pessoas com uma bagagem que fizeram o tema de casa e depois ampliaram a sua caixa. Uma dessas pessoas é a Janaína Coenen. Eu só tenho que te agradecer duplamente por essa live e por ser professora do curso. Jana, últimas palavras. Muito obrigada, tá, pelo convite. Adorei vir aqui. Espero você lá no podcast. Espero que vocês venham também. Tenho certeza que essa pós vai ser um sucesso, tá? Vou caprichar nas minhas aulas, pode ter certeza. Estou muito feliz, tá? Muito feliz por você. Você merece esse reconhecimento. Você trabalhou duro para isso. São anos de estudo, uma formação super sólida, gente. Então, não é um recém-formado que fez um cursinho de pós-graduação qualquer e resolveu abrir uma pós-graduação. Não. É uma pessoa que veio da academia, sabe? A gente que vem, que faz mestrado, tal, ele fez doutorado. Eu não fiz doutorado. A gente vem, estuda, faz 2 residências, 3, vai para fora. É diferente. E a gente vai para uma visão integrativa, a gente tem bom senso, a gente tem maldade, a gente sabe o que pega, o que isso aqui passou um pouquinho do ponto, isso aqui eu não vou entrar não, isso aqui não, isso aqui tem evidência. Então é muito importante vocês discernirem entre os profissionais da medicina integrativa, tá? Muito cuidado com cursinhos que ficam sendo vendidos a qualquer custo, caros inclusive, até mais caro, mas de gente que não tem preparo nenhum, que não passou, não tem experiência clínica na medicina para saber o que complica. Está ali deslumbrado com a primeira pós que fez, depois que formou. Então, assim, lógico, tem pessoas muito brilhantes que um dia vão ser muito boas, mas ter uma pessoa como o Pedro coordenando uma pós-graduação dessa é diferente. É diferente. Então, te agradeço, tá? Conte comigo. Fique com Deus e boa sorte aí. Tomara que encha, porque o Brasil precisa de pessoas que lidam com saúde mental, porque a gente vai ter um monte de idosos aí cheios de demência. A depressão está comendo solto. Os médicos, 30% estão com depressão, 40% tomando remédio para pressão, diabetes. Então, a galera está doente. Legal. O negócio não está certo. Tem alguma coisa errada. Tomara que o seu curso ajude a contribuir para virar a estrada para o lado certo. Legal. Muito obrigado, Jana. E boa noite a todos que estiveram aqui. Nós batemos um número muito expressivo de pessoas interessadas no tema, o que nos dá também um otimismo a mais. Obrigado, hein?